Olá, amigos, eu sou o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao Tempo, que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será Quinor. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Knorr é uma marca de alimentos de origem alemã. Foi fundada por Karl Heinrich Theodor Knorr ao ano de 1838, que atualmente faz parte do grupo Unilever desde os anos 2000. Falaremos sobre sua história. Para falar sobre a história da Knorr, nós precisamos remontar ao início do século XIX, quando ainda não existia geladeira ou freezer para conservação de alimentos. E não existiam supermercados. E existiam apenas feiras de rua e pequenas mercearias. Que para a maioria das famílias, a próxima refeição de qualidade dependia dos alimentos frescos que podiam obter. E na primeira metade do século XIX, o fantasma da fome na Europa rondava os campos e as cidades. E quando o clima ajudava, a mesa do pessoal era farta. Mas quando o clima não ajudava, ou fatores adversos como pragas, o fantasma da fome voltava a assombrar os lares de novo. E existiam também as teorias de Malthus, afirmando que a população crescia rapidamente mais do que a capacidade de produção de alimentos, e o mesmo preocupava o mundo. Ao mesmo tempo, a ciência procurava novas soluções, e uma das grandes necessidades da época era encontrar uma maneira de conservação de alimentos, garantindo a segurança alimentar fora da época de colheita. Pensando nisso, o alemão Karl Knorr, dono de uma pequena mercearia, depois de estudar o comércio, a demografia e as técnicas de produção agrícola, contando com a ajuda de estudiosos em química e nutrição, realizou suas primeiras experiências ao desidratar temperos e vegetais para preservar o seu sabor e seu valor nutricional. Em 1838, juntamente com seus filhos, ele funda na pequena cidade alemã de Heilbronn a empresa The Knorr Company, abrindo sua primeira fábrica para a produção de chicória desidratada para a indústria do café. No ano seguinte, a fábrica foi ampliada para atender a demanda de mercado, e depois das décadas de pesquisa e experimentações com ressecamento de vegetais e temperos para preservação de nutrição e sabor, foi então que em 1873 a The Knorr Company apresentou ao mercado europeu as primeiras misturas secas de vegetais, legumes, temperos para sopas prontas. As mesmas eram vendidas em saquinhos nas lojas de alimento, e o negócio teve a continuidade com seus filhos Alfred e Karl Edward, que começaram a experimentar o lançamento de novos produtos, como vegetais desidratados e pós com aromas a serem colocados na água, que virariam sopas. E a conservação de legumes pela desidratação permitiu à humanidade o antigo desejo de concentrar alimentos em pequenos volumes para, digamos, evitar a fome fora de épocas de colheita ou de situações de calamidades adversas. E da fabricação dos primeiros produtos até a consolidação da companhia, ou também do símbolo de uma cozinha mais prática e de uma vida mais saudável, a Knorr percorreu um longo e árduo percurso. A busca das novas tecnologias, a criatividade e a sintonia com seus consumidores no mundo inteiro deram origem a temperos
bases culinárias e pratos prontos. Em meados da década de 1880, a empresa construiu fábricas em outras localidades, tornando-se assim multinacional. E essas fábricas ficariam na localidade dos países da Áustria e da Suíça, dando início a um processo de uma internacionalização da fabricação de seus produtos e também de comércio. Nessa época, a marca oferecia produtos dos mais variados, né, como alimentos para bebês, farinhas, flocos de cereais, sopas em pó e em tabletes, vegetais e batatas em flocos. E no final da década de 1880, a empresa lança uma sopa de ervilha concentrada em pasta, que a mesma embalagem lembrava bastante uma salsicha, que era a Airbusrust. Acho que eu falei certo. E o produto foi patenteado pela empresa e adotado pelo exército alemão, e cerca de décadas depois o produto poderia ser achado em diversos sabores. Os produtos da Knorr eram tão utilizados pelas forças armadas da Alemanha que em 1899 a fábrica passa ao controle estatal e a empresa lança outras novidades nas primeiras décadas do século XX, que eram a European Sauce Mix, que é uma espécie de molho desidratado, e o primeiro caldo de carne em cubos, que são os conhecidos tabletes, né? E com isso as famílias poderiam aproveitar pratos deliciosos sem precisar do árduo trabalho do caldo caseiro, né? Que eu cozinho e sei como é que é trabalhoso, né? E esses caldos são os que a gente conhece hoje como caldo Knorr, né? Que independente da marca, sempre vai ser caldo Knorr. E esse produto provou que seria um enorme sucesso e faria a marca ser reconhecida ao mundo inteiro. E com o início da Primeira Grande Guerra, a empresa nessa altura operava também em países como França e na Itália, acompanhou o declínio do exército alemão. Porém, uma reviravolta na administração no início da década de 20 já colocou a Knorr novamente no prumo do sucesso. Em meados da década de 30, as famosas sopas desidratadas atravessam o Atlântico e começam a ser exportadas para os Estados Unidos da América. E durante a Segunda Grande Guerra, a demanda pelos produtos da empresa era imensa e a qualidade, em virtude das restrições ocasionadas pelo conflito, caiu bastante, levando a Knorr à quase falência. Além disso, suas fábricas na Alemanha foram destruídas pelos inúmeros bombardeios, sobrando apenas as unidades da Áustria e da Suíça, tornando assim peças-chave no fornecimento da comida na Europa após colapso. E com o fim do conflito, a família Knorr retoma o controle operacional da empresa e expande as fábricas e investe em novas tecnologias. Em uma década, os alimentos desidratados ganhariam o mundo. E no ano de 1948, o tempo de preparo de suas sopas desidratadas, os famosos sopões, né, foi reduzido para 5 a 10 minutos de preparo, sendo comercializados em saquinhos aluminizados hermeticamente selados para a proteção da integridade do seu produto. Na década de 50, a gama de produtos da marca foi ampliada com novas versões de sopas, molhos, temperos prontos, caldos em cubo. E no final da década, em 1957, os produtos da marca estavam disponíveis em 8 países ao redor do mundo. E no ano seguinte, a empresa foi vendida para a americana CPC, abreviação de Corn Product Company, a precursora da Best Food, né? E com isso, a Knorr recebe pesquisa e desenvolvimento em Heilbronn. E no final da década de 60, um centro culinário para testar novas receitas foi fundado. E nos anos seguintes, a marca se torna popular em milhões de cozinhas pelo mundo afora. Em 2000, a mesma é comprada pela gigante Unilever, né? Ganhando ainda mais força ao espectro global, né? E na época os produtos da Knorr eram vendidos em mais de 90 países ao redor do globo. E nos anos seguintes a marca
se modernizou e ampliou seus mercados de atuação, ingressou em novas categorias, lançando produtos que acompanharam a evolução dos tempos e da sociedade atual, para oferecer refeições práticas e nutritivas, né? E a Knorr traz o sabor à vida de milhões de pessoas desde sua origem e continua a fazer isso com a mesma dedicação e paixão de sempre. Com o objetivo de utilizar cada vez mais ingredientes naturais e cultivados de forma sustentável, a marca cria sabores e pratos autênticos em refeições prazerosas para milhões de pessoas pelo mundo, né? E servir pratos cada vez mais saborosos, essa dedicada equipe composta por mais de 300 talentosos chefes de 48 nacionalidades instalados no Chef né, Center, que é aquela casa inaugurada na década de 60, se empenha para descobrir novas formas de tornar as refeições memoráveis através de ideias inteligentes e de produtos inovadores. Em suas cozinhas estão abertas para centenas de chefes de verdades, especialistas e apaixonados que trabalham juntos para criar as receitas que ajudam a servir saborosos pratos todos os dias. Afinal, a Knorr tem orgulho em compreender os sabores locais, oferecendo pratos deliciosos e ajudando a experimentar a autêntica culinária de outras culturas. Falemos um pouco sobre a marca no Brasil, né? A marca chega ao território brasileiro ao ano de 1961 e os produtos foram lançados no mercado brasileiro. Os primeiros que chegaram foram os caldos de carne e galinha em cubo, produzidos inicialmente numa fábrica localizada no bairro do Cambuci, na capital paulista. Enquanto a tradicional receita pedia que se cozinhasse por horas e horas pedaços de carnes, ossos, vegetais e temperos, aquele milagroso quadradinho só precisava ser dissolvido em água para liberar o seu sabor. E tinha tudo para ser um sucesso, e foi, até hoje, né? E não só no início, né? Isso porque quando a marca chegou ao Brasil, o mercado de alimentos industrializados ainda engatinhava em território nacional. E um relatório feito pouco antes do lançamento dos caldos Knorr apontou que as brasileiras estavam acostumadas a fazer suas próprias mãos toda a comida da família. E mudar esse hábito de séculos não foi uma tarefa fácil, assim como aconteceu com a Que Bom, né? Não é de se estranhar, portanto, que o lançamento das sopas desidratadas ao ano de 1962 tenha esbarrado na resistência das donas de casas brasileiras, que vão com o pé atrás em relação a isso. Mas a Knorr não desistiu e, em vez disso, a marca destacou a possibilidade de realçar os sabores e assim agradar ainda mais a família. São tão gostosos que garantem sua boa fama de cozinheira, dizia a propaganda lançada ao final da década de 60. Durante as décadas de 60 e 70, a Knorr investiu em pesquisas com as consumidoras e lançou sabores focados no paladar brasileiro, com versões requintadas de sopas para variar o cardápio. Incluiu o creme oriental de galinha com curry, sopas à la Roma e carne com macarrão furadinho e galinha com macarrão também furadinho. Nessa época, as linhas de sopa Knorr ofereciam 15 variedades. E ao final da década de 70 lançou o tempero para feijão, que continha ingredientes como sal, cebola, alho, louro e toucinho defumado. Pouco depois, em 79, ofereceu o lançamento de sopas de creme de camarão e creme francês com cebola para gratinar. Pioneiras no mercado nacional, atendeu às novas tendências e a Knorr enveredou também a linha de pratos semi-prontos ou prontos, com tipos variados de sopa e misturas para as receitas mais sofisticadas, como o estrogonofe. E alguns anos após, no início da década de 80, foi a vez do caldo de legumes estrear em mercado nacional. Em meados da década de 80, ainda pouco se falava sobre carboidratos ou proteínas. A marca se antecipou, estampando em suas embalagens informações nutricionais, e nesse momento as sopas começaram a serem anunciadas como uma refeição leve e saborosa,
em porções individuais e versões com mais pedaços de legumes e delineavam uma busca por uma vida mais saudável e prática. E ganharia força na virada do milênio. Outra novidade dessa época foi o lançamento em 89 das sopas encantadas com macarrão, que variava de cores e formatos, direcionada às crianças. A década seguinte começou com o lançamento dos molhos em pó, nas versões molho branco e molho escuro para a carne. Para consumir, bastava misturar a água e levar ao fogo por 3 minutos. Pouco depois, em 92, foi a linha de arroz Knorr, que era lançada em 4 versões, com charque, frango, queijo e legumes. Em janeiro de 93, o grupo Gessilever, que era a futura Unilever, então proprietário da Knorr, incorporou a Sica, né? Uma empresa genuinamente nacional fundada na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. E a Sica é fundada em 1941 com o nome de Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, uma das maiores produtoras de alimentos agrícolas do Brasil, né? O clássico extrato elefante conhecia a nova marca, né? Que seria o caldo elefante, não seria mais da Sica, mas seria Knorr, né? E outros molhos de tomate, como a polpa pomodoro, né? Passaram a fazer parte da linha Knorr Sica e incluiu fusões dos produtos consagrados das duas marcas, como o molho refogado Pomarola, lançado nos anos 70 com o caldo de galinha Knorr, e o extrato elefante com o caldo de carne Knorr. O famoso Elefante J. que era um protagonista da campanha que comunicava a união das duas marcas, e esta união colocou lado a lado as duas marcas e sempre acompanharam de perto as necessidades da mulher brasileira, lançando no mercado diversas sugestões de sabores e tipos de refeição, não só das mulheres, né, como dos homens também, né? Afinal de contas, tem muito homem que cozinha. E coisas como a sopa de feijão, o caldo de galinha com coloral, refoga fácil, tempero básico em forma de tablete, que evita o cheiro forte nas mãos de quem precisa descascar e cortar alho. Uma nova linha de pratos semi-prontos, caldos granulados desenvolvidos especialmente para fritar, grelhar e assar alimentos, caldo de peixe, entre outros produtos. E outro lançamento da Knorr foi o Vitale, com componentes naturais, menos sal e sem conservantes, glúten ou gordura. Nos molhos, as inovações foram sentidas no paladar. A acidez, inimiga fatal de alguns molhos prontos, foi extremamente reduzida e o slogan era menos é melhor. Traduziu o espírito das novas refeições da linha. Menos teores calóricos e mais sabores e ingredientes naturais. E em 2009, o lançamento das sopas Quick, de preparo rápido para beber em caneca, mostrou que era possível cuidar da saúde e da dieta sem brigar com o relógio. E outra novidade do ano foi o Knorr Meu Arroz, um tempero de preparo de arroz com novidade como é que pode dizer? Que ele era um tempero mais prático que torna o arroz solto, branco, mas com um sabor caseiro. E nos últimos anos a marca continuou oferecendo aos brasileiros alimentos inovadores, como o potinho de caldo Knorr, 0% de gordura e 25% menos de sódio, em relação à versão tradicional sem conservantes ou com corantes artificiais. Tudo isso mantendo seu sabor caseiro de galinha, carne ou legumes. E o primeiro caldo a receber o selo Minha Escolha indica qualidades controladas de açúcar, sódio e outras coisas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a campanha para divulgar o produto contou com a parceria do mais premiado chefe brasileiro, Alex Atala, né? E outras novidades foi a linha Knorr Meu Feijão, para atender o grande número de consumidoras com o hábito de congelar o feijão, e outras coisas como o Meu Frango Assado, o Knorr Minha Carne Assada, traz um saquinho para assar a carne acompanhado de tempero, e relançamento em 2014 da linha Meu Assado, nas versões molho hot, barbecue, molho madeira e ervas finas.
O preparo é um dos diferenciais da linha, pois basta misturar a carne, o frango ou o peixe ao produto dentro do saquinho que acompanha para colocar para assar. E mais recentemente ela acelera a ampliação de sua linha de produtos, como por exemplo em 2018, quando resolveu investir numa nova categoria e lançou a linha de massas secas em diferentes cortes: pena, espaguete, ninho, parafuso e padre nosso, e versões sêmola, sêmola com ovos e grão duro. Além disso, também em 2020, para ajudar os brasileiros a praticarem hábitos de alimentação mais saudáveis, a marca anuncia novidade em seu portfólio com o relançamento do tradicional caldo em cubos, com mais sabor e sal na medida certa. E apresentou a sua primeira linha de caldos de tempero zero sal do mercado, que isso é realmente uma inovação, né? E também lançou outras coisas como saladinhas de grão quinor em conservas, outras conservas como feijão branco, vermelho, grão de bico com azeitona, palmito e quinoa vermelha, lentilha. E há 60 anos a marca está em território nacional e é uma criadora de caldos e forte na categoria, oferecendo mais praticidade e sabores para seus consumidores. É top of mind da categoria e com a missão de promover refeições nutritivas e cheias de sabor para todas as mesas. E com praticidade no preparo e no tempero, né? Facilitando o dia a dia da vida moderna, as diversas linhas de produto Knorr são feitas sempre com receitas práticas e adaptáveis ao gosto pessoal. E é isso, meus amigos. Esse foi um vídeo falando um breve resumo sobre a história da Knorr, né? Uma marca que eu consumo bastante, né? E eu achei que não poderia ficar de fora, né? E é isso, meus amigos. Gostou do conteúdo que viu? Quer ajudar o canal? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno e ajuda a gente a continuar levando conteúdo para a plataforma. É de graça e você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do conteúdo que viu? Acha que merecemos um like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Não gostou do conteúdo que viu? Acha que nós não merecemos um like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Me despeço dos amigos, até a próxima e tchau.